Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Geocast. Dessa vez nós temos um convidado muito especial, o Marcos Lemos do Ferramentas Blog, um blog essencial para você que está querendo criar conteúdo para a internet no formato de blog e em outras mídias também. O Marcos foi uma das pessoas que mais me inspirou quando eu estava começando o meu blog, o GeoLinux, que vocês costumam acessar aí. E hoje eu tenho o prazer de recebê-lo aqui. Então, seja muito bem-vindo, Marcos. Diga aí as suas primeiras palavras para o nosso público. Obrigado, Jonathan. Eu fico muito feliz quando eu encontro pessoas que o meu blog realmente foi útil e ajudou a se desenvolver como profissional aí na internet. Realmente o Ferramentas Blog é uma ferramenta para quem quer começar a se desenvolver como blogueiro, mas também quem já tem aí os seus projetos, já está atuando na internet e tem vontade de se tornar cada vez mais profissional. Lá eu ensino tanto na plataforma Blogger quanto o WordPress, apesar do foco principal do blog ser o WordPress, mas lá a gente fala ainda bastante sobre monetização de blog, sobre desenvolvimento de conteúdo, técnicas de SEO. Eu adoro isso, faço isso desde 2007, cara, já vai aí muito tempo, 8 anos, já trabalhando com blog. Caramba, muito tempo, né? Ensinando as pessoas e blogando ao mesmo tempo. Exatamente. É bom que eu possa conciliar as duas coisas que eu gosto, que é ensinar realmente. A minha profissão de origem, eu sou professor. Eu virei blogueiro quase que por acidente. E na alegria mesmo de poder virar para as pessoas e falar, olha, existe uma forma de você se comunicar, expressar, dizer o que você pensa para muitas outras pessoas. Antigamente, mídia era algo para quem tinha dinheiro, né? Quem podia imprimir um jornal, quem tinha uma rádio, televisão. E hoje a internet está aí para provar que mídia é para quem tiver conteúdo. E se você tem conteúdo, existem as ferramentas para você usar. Os blogs estão aí, os canais no YouTube, as redes sociais. Então, se você quer se expressar de alguma forma, a internet disponibiliza para todo mundo. Isso eu fiquei fascinado quando eu comecei na internet. Eu não sou muito velho, eu tenho 35 anos, mas eu comecei na internet, a primeira vez que eu conectei na internet foi em 1995. Não tinha muito o que fazer lá, sabe? O pessoal brinca assim, eu cheguei na internet quando tudo era mato ainda, sabe? Mas não tinha muito o que fazer lá não, mas eu já achava aquilo fascinante. O meu primeiro site eu fiz em 1998 para um grupo de jovens que eu tinha na paróquia perto da minha casa, e eu falei, pô, vou fazer um site, sabe? Não existia blog ainda, né? Ninguém nem imaginava como é que era isso. E de lá pra cá, cara, a internet foi crescendo, e eu fui fazer faculdade, essas coisas, mas quando foi em 2007 eu quis fazer um blog, depois estourou as coisas de blog mesmo no Brasil lá para 2005, e eu falei, pô, eu quero fazer esse negócio. E eu descobri um monte de dificuldade, aí eu falei, eu vou ajudar a galera com o que eu sei, com o que eu descobri eu vou contar para os outros. E daí surgiu o Ferramentas Blog, surgiu por acidente. Legal, legal. Até a gente tem uma história até certo ponto parecida, porque eu também sou professor e comecei o blog por acaso, meio que caí nessa vida aí por conta do próprio curso que eu estava ministrando. O blog foi uma forma de eu passar conteúdo para os alunos, e aí a galera começou a descobrir, acessar, e hoje se tornou o que é, e se tornou meu modo de viver, o meu sustento aí. E olha só, John, é interessante porque você falou que você é professor e eu conheço muitos bons blogueiros que eu conheço são professores. É o melhor jeito que a gente tem para poder ensinar, né? Passar para frente as coisas que a gente sabe. Exatamente, é uma forma de alcançar pessoas que você não alcançaria normalmente, né? Dentro da sala de aula ou alguma coisa do tipo. Exatamente. Bom, para dar início aqui às nossas conversas, queria saber mais sobre você, Marcos, se você puder contar pra gente. Com o que você trabalha especificamente? Se você trabalha só com ferramentas blog, se você tem mais alguma outra coisa, se o ferramentas blog é o meio com que você tira o seu sustento aí, se você fez alguma faculdade, enfim, dá um perfil aí do Marcos Lemos pra gente. O meu perfil é meio engraçado, sabe, Jonathan? Tem algumas coisas que são curiosas. A minha formação original, eu me formei em teologia na PUC de Belo Horizonte. Eu sou teólogo, cara. Completamente diferente do que o pessoal está acostumado a ouvir. Eu fujo de todos esses padrões da área de tecnologia, do marketing, das comunicações em geral, né, para a internet. Eu não sou formado em jornalismo nem nada. Eu me formei em teologia, depois eu fiz filosofia também. E mais tarde
eu também estudei relações internacionais. Eu não fiz nada do que é da área que eu atuo hoje. Eu ainda sou professor, eu dou aula num colégio de ensino religioso, mas é para me manter ativo como professor, para não perder o ritmo de sala de aula, a experiência didática, porque isso está sempre mudando, né? Está sempre crescendo, a gente tem que se desenvolver cada vez mais. E eu não quero me desligar da minha profissão de origem, que é professor. Eu gosto da sala de aula, eu sei o desafio que é, mas até para eu me manter ativo mesmo, o Ferramentas Blog me exige essa coisa da didática, de escrever bem, de falar bem, principalmente por causa do conteúdo que eu produzo no YouTube e para os meus treinamentos, para os cursos que eu ofereço. Eu acabei aprendendo tudo de blog sozinho. Eu fui estudando, fui me desenvolvendo e fui procurando conhecer cada vez mais. E aí me especializei em SEO, me especializei em marketing de conteúdo e fui aprendendo a usar as redes sociais como ferramentas de marketing. E ainda são conteúdos e são informações que não passam diretamente pela faculdade, apesar de que hoje já existem curso superior e também outros tipos de extensão acadêmica, pós-graduação e tudo que especializam as pessoas para o que a internet tem hoje. Eu ainda não fiz esse tipo de estudo, eu tenho muita vontade ainda de voltar para a faculdade para poder estudar essas coisas que hoje é parte do meu trabalho, mas eu fui uma espécie de autodidata, como a maioria dos especialistas hoje de internet começaram como autodidatas há muitos anos atrás. Né? Então, talvez aí 5 anos atrás, quando a gente fala de muitos anos atrás na internet, 5 anos, 3 anos, não é muito mais do que isso. O pessoal que é especialista hoje em Facebook se tornou especialista nos últimos 3 anos. Quem é especialista em YouTube se tornou especialista também nos últimos 3 anos. E em blog, o pessoal que é especialista de produção de conteúdo, de marketing de conteúdo, que é uma tendência que tem crescido muito na internet hoje, e principalmente como profissão, isso surgiu também de 3, 4, 5 anos para cá. As empresas estão contratando especialistas em conteúdo há pouquíssimo tempo. Então o pessoal hoje também não precisa ficar preso a essas formações tradicionais. Muita gente que tem formação fora do marketing, por exemplo, quem é formado em letras pode se tornar um redator de uma agência de publicidade, e aquele cara que estudou para ser professor de português. Mas como ele é especialista em línguas, ele estudou para poder escrever bem, se comunicar bem, ele acaba atuando de forma muito profissional também nas áreas de marketing de conteúdo e por aí vai. Bom, mas para não me perder ainda sobre o meu perfil, o Ferramentas Blog é que acabou me levando para essa profissão. Hoje é o meu principal sustento, é a minha fonte de renda principal. Eu vivo exclusivamente do meu trabalho com o Ferramentas Blog. Eu tenho outros pequenos trabalhos paralelos, mas que surgem por causa do Ferramentas Blog. E não porque eu tenho outras formas de atuar no mercado, porque, como eu falei, eu não tenho formação dentro da área de marketing, tecnologia da informação, comunicação, nem jornalismo ou coisas parecidas, né? Então eu acabei me especializando mesmo por causa do blog. E acabei sendo reconhecido como uma autoridade, de certa forma, né, nesse tipo de segmento da internet, que é o desenvolvimento de conteúdo. E eu gosto, como eu falei, de ensinar as pessoas. Eu gosto de ensinar as pessoas a fazerem aquilo que elas têm vontade, de se comunicar, de ensinar, de passar para frente aquilo que elas aprendem, de compartilhar experiências, porque a internet, o blog, nada mais é do que compartilhar experiências. As pessoas têm essa possibilidade de conhecer aquilo que o outro também vive e somar as experiências. Eu quero somar aquilo que eu sei com o que outra pessoa sabe e viveu e tirar daquilo o que eu vou fazer da minha vida, ou o que eu vou aplicar na minha casa, desde uma pequena receita de bolo até consertar um carro, se for preciso. Foi mais ou menos assim a minha trajetória. Legal, legal. Até tem uma coisa aí que você falou que eu gosto de enfatizar, até talvez sirva para quem estiver começando de repente ou pensando em começar um blog, alguma coisa assim, que é muito mais fácil alguém que já tem paixão por escrever, por passar suas ideias ou alguma coisa que sabe assim para frente e que consegue escrever bem, aprender a parte técnica
de você manter um blog, né? Porque um blogueiro, ele é se é o tipo de gente que faz tudo, ele é realmente um artista, né? Porque ele tem que entender um pouco de design, ele tem que entender um pouco de código, tem que saber criar uma boa estrutura de texto, tem que saber escrever para o público e tem que saber escrever para os mecanismos de busca também, né? Tem toda essa questão que envolve aí. E uma das coisas que você falou foi justamente isso, você não ter formação técnica na área de informática ou tecnologia em geral, mas ter tido o hábito, o gosto por escrever. Então, que isso sirva de exemplo para quem almeja criar um blog aí nesses próximos meses aí que se decorrem. E também a gente tem várias dicas interessantes hoje para quem está pensando em iniciar. O Marcos, ele tem tanto um blog quanto um canal muito voltado à criação de conteúdo com dicas para como as coisas devem ser feitas. Então, eu convido você a conhecer tanto o site dele, caso você não conheça, quanto o canal. Os links estão aqui na descrição, certo? Marcos, você poderia, de repente, comentar para a gente algumas das principais dicas que você dá para quem está começando a criar blog, procurar evitar os erros mais comuns, assim, que acontece em todos os novatos nesse segmento aí? O mais importante, você já começou dizendo, é a pessoa se dedicar a aprender a escrever e a se expressar da melhor forma possível, tá? Porque a internet trata-se de texto. Lógico, a tendência agora para os próximos anos, e eu acredito que para mais 2 ou 3 anos, é que os vídeos ocupem o máximo de espaço possível. Há profissionais e até pessoas do próprio Facebook que falam de que mais de 80% da timeline do Facebook em 1 ou 2 anos vai ser vídeos. As pessoas hoje têm muita facilidade para produzir vídeo. Os celulares estão aí nas nossas mãos, a tecnologia de câmeras digitais está tornando cada vez mais acessível produzir conteúdo em vídeo, e isso é uma experiência que é muito prática por causa da velocidade que a internet tem alcançado. Apesar de no Brasil a gente ter uma banda larga ruim, a nossa banda larga ainda está ali na média das bandas largas boas. E dá para consumir vídeo. Por isso que o Netflix e tantas outras redes de streaming crescem bastante, o YouTube cresce absurdamente e vem ocupando um espaço gigantesco na internet, é o segundo maior mecanismo de busca, né? Então a dica que eu dou principal é, se você vai produzir conteúdo para a internet, se você vai produzir em texto, aprende a escrever da melhor forma possível. Vai mesmo lá para a salinha de aula de redação, da turminha que está lá aprendendo redação para o Enem. Volta para essa sala de aula, aprende isso, compra uma boa gramática, compra um bom treinamento de internet, tem muitos treinamentos aí na internet que ensinam a você escrever, se expressar da melhor forma possível. Eu já vi treinamento na internet, cursos online para ensinar as pessoas a lerem em público, ensinando as pessoas a ler em público. Pode parecer algo banal, mas é muito difícil. Eu sou católico, eu tenho o hábito de ir à missa. Quantas vezes você vai aí na sua igreja ou você vai em algum evento e a pessoa tem que ler alguma coisa e a pessoa lê muito mal e aquilo te incomoda, né? Quando alguém está lendo mal, aquilo te incomoda. Isso vale para o vídeo no YouTube, isso vale para o texto que você lê na internet. Nossa, quanto blog a gente encontra que a galera escreve um português sofrível. E você não tem que escrever um português de Clarice Lispector, de Machado de Assis, não é isso. Né? Você tem que saber se expressar de forma que você comunique as coisas e o outro lado entenda o que você está passando. É fundamental, mais do que qualquer técnica. Dos melhores blogs que eu conheço, se você me permite aqui, Jonathan, fazer uma propaganda de um outro blog. Claro, vai lá. Ele se chama Objetivando Disponibilizar. O nome é esse mesmo, estranho, desse jeito. Objetivando Disponibilizar. Se você escrever assim no Google, você vai encontrar o blog. É de uma profissional da língua portuguesa e nesse blog dela ela faz críticas a textos de jornais, de revistas, de tudo que se escreve aí pela internet, e ela faz uma crítica, porque ela é uma doutora em letras, e ela vai escrever críticas sobre textos de outras pessoas. O blog dela, o layout é horrível. É horrível o layout dela.
Não, sei lá, ela deve usar um daqueles layouts antigaços de 10 anos atrás que o WordPress disponibiliza de graça. E ela nunca mudou. Apesar de ser horrível o layout, o conteúdo é tão bom, mas tão bom, que você tem prazer de ler apesar do layout ser horrível. Então o pessoal fica muito preocupado assim, eu quero ter um layout lindo para o meu blog, mas um layout lindo não significa que o seu blog é bom. Então não adianta você ter toda a técnica, contratar os melhores profissionais para fazer um layout fantástico, com toda a melhor estrutura, todo responsivo, adapta para celulares, e ele abre maravilhosamente em tablet, e tem todos os links ali com cores lindas e maravilhosas, mas o conteúdo é horrível. O português é sofrível. O conteúdo não entrega o que promete. Então não adianta. Preocupe-se sempre em produzir um conteúdo de qualidade. Você pode ver, os canais que a gente mais assiste no YouTube são os canais que têm boa qualidade. Os blogs que a gente lê são os blogs que têm boa qualidade de conteúdo. Nem sempre é o layout mais bonito. O Pirula, que tem um canal no YouTube, o Pirula, em termos de estrutura no canal do YouTube dele, ele deve ser um dos canais mais simples que tem. E do ponto de vista da técnica de produção de conteúdo, do ponto de vista técnico, né? A iluminação, a câmera que ele usa, o tempo de duração dos vídeos, ele não segue nenhum padrão da melhor técnica. Ele grava vídeos de 30 minutos, quando se recomenda que se grave vídeos de 5 minutos para o YouTube. A iluminação dele é horrível, a edição dele é péssima e tudo. Só que ele tem tanto conteúdo, ele tem tanta qualidade naquilo que ele está falando, ele é tão didático na forma de se expressar, que as pessoas assistem. Apesar da qualidade não ser fantástica. A qualidade da imagem é boa, pelo menos ele grava em 1080, Full HD, tudo bonitinho. Mas ele não tem um setup de câmeras fantástico, iluminação, um estúdio lindo e maravilhoso. Ele grava no escritório dele, o escritório dele é horrível. O próprio pessoal do Jovem Nerd zomba dele até por causa disso. Então, o mais importante do que toda a técnica, do que toda a beleza, do que toda a estrutura é o conteúdo. Isso do iniciante ao avançado. Porque a técnica é fácil. Você paga alguém, vai lá e faz para você. Você paga alguém que monta um layout bonito, você encontra um layout bonito por $50 na internet. Por menos de R$200, você consegue um layout profissional. Só que isso não significa que o seu blog vai ser bom. O que vai determinar o poder do seu blog, o potencial dele te trazer dinheiro, de você atrair público, de você ter uma rede social ativa, é o conteúdo que você vai colocar lá dentro. Então não tem outra dica muito diferente dessa não, do iniciante ao avançado. Agora a gente pode falar de outras coisas que compõem a estrutura do blog, mas tudo é feito para rodear o conteúdo, exclusivamente o conteúdo. Exatamente, conteúdo acima de tudo, né? Ele que vai criar esse diferencial muito bem colocado aí, Marcos. Realmente eu concordo com você em praticamente tudo aí que você falou. Eu realmente dou valor assim para conteúdo bem produzido na internet, visualmente falando, mas da mesma forma com que você comentou, eu concordo nesse caso 100%, mesmo que a pessoa tenha um conteúdo tecnicamente bem produzido, como por exemplo um vídeo em alta qualidade ou boa edição, etc, etc, se o que ele passa não é uma coisa boa, não é uma coisa útil, não é uma coisa que agrega valor para você, você não assiste. Tanto é que existem vários canais aí que tem muitas vezes milhões de assinantes que tem uma gravação assim padrão televisão, né? Às vezes com uma dinâmica até melhor do que muitos programas de televisão, que simplesmente não despertam pelo menos o meu interesse. Em contrapartida, tem outros muito mais simples que despertam justamente pelo conteúdo. Então, você foi categórico nessa parte, eu concordo com você, conteúdo acima de tudo. Você poderia comentar agora, quem sabe, que tipo de erros comuns quem está iniciando um blog comete? Assim, eu tenho alguns em mente, porque eu cometi também, provavelmente você cometeu também quando estava começando, mas pode servir de alerta aí para quem estiver começando agora. Então, com você aí, Marcos, quais são os principais erros da galera? O mais comum que eu encontro bastante é o pessoal não escolher bem qual é o assunto que ele quer publicar, sobre o que ele quer falar.
Muita gente se perde e fala assim, pô, eu quero ter um blog, eu quero falar de música, eu quero falar de cinema, eu quero falar de esporte, eu quero falar também sobre o meu bairro, eu quero ser um super portal. Olha, vai com calma, não funciona assim. O poder da internet está nos micronichos. Quanto mais específico você for, quanto mais objetivo você for no seu conteúdo, quanto mais específico for o tema que você escolher para o seu blog, maior a sua chance de sucesso. Por quê? Você não pode se perder em uma infinidade de ideias. Vai chegar uma hora que você vai se saturar. Você não vai saber mais o que fazer, você não vai saber o que escrever e você vai cansar de procurar conteúdo e não vai conseguir encontrar. Então, tenha foco. Esse é o primeiro erro da maioria dos iniciantes. A pessoa quer começar e ela quer ter um blog sobre 1 milhão de coisas. Não faça isso. Escolha um tema, estude esse tema, se prepare antecipadamente. O segundo erro, que é muito comum, não escolher bem a plataforma de blog que você vai usar. Muita gente vai logo de cara ou para o Tumblr, ou para o Blogger, ou para o WordPress.com. O WordPress.com é diferente do WordPress.org, tá? O .com ele é muito parecido com o Blogger ou com o Tumblr e tem menos recursos do que esses. Todo mundo vai para eles porque é de graça. Só que esquece de aprender quais são os recursos que estão disponíveis nessas plataformas. Então, antes de escolher onde criar o seu blog, descubra o que cada uma pode fazer e qual o potencial delas e se elas atendem às suas necessidades. Para a grande maioria, eu recomendo, se você ainda está muito imaturo, não tem muita noção de qual caminho seguir, começa no Blogger. Não comece em outro lugar. Nunca use o WordPress.com. Ele é muito inferior ao Tumblr, é muito inferior ao Blogger. O WordPress.org, ele é muito superior a todos esses outros, por uma série de fatores. Ele tem uma estrutura muito melhor para abarcar qualquer demanda que você tenha para o seu blog, seja agora ou seja no futuro. Eu mesmo comecei no Blogger. Eu comecei no Blogger da Google. Foi lá que eu criei os meus 2 primeiros blogs. Foi lá que eu criei o ferramentasblog.com. Em um certo momento, eu precisei migrar o ferramentasblog.com para o WordPress, porque eu precisava de recursos que o Blogger não tinha. Eu só saí de lá porque eu cometi um grande erro logo no início de não perceber que o Blogger não teria condições de sustentar o meu blog por todas as necessidades que eu teria no futuro. Por exemplo, eu precisava ter podcasts no meu blog. E no Blogger isso é muito limitado. Ele limita muito a sua capacidade de colocar conteúdos externos. Então, se você quiser colocar ali uma loja para você vender alguma coisa sua, fazer um mini e-commerce, você sempre vai fazer as coisas na gambiarra. O WordPress não tem gambiarra. E eu poderia citar aqui um monte de outras coisas, mas é perfeitamente possível fazer um blog profissional no Blogger. Então, escolha bem a plataforma. E a terceira... Só deixa desculpa, pode falar. Um complemento, inclusive, eu ia dizer, o Diolinux ainda é no Blogger. O meu blog ainda é trabalhado no Blogger desde sempre. A gente tentou até migrar para o WordPress. A gente não foi muito bem sucedido daquela vez, porque eram assim, literalmente milhares de postagens, era muito documentação. Porém, eu também acho que o WordPress.org é superior em termos de maleabilidade, né? O software livre que é, software open source, já pela licença de código dá para você ter uma ideia da quantidade de plugins que a comunidade desenvolve. Você consegue fazer qualquer coisa com o WordPress praticamente, desde uma rede social, se você quiser montar, um fórum, etc, aí, como o Marcos muito bem comentou. Mas realmente eu não sei até que ponto eu vou chegar através do Blogger, mas de fato, até o momento ele tem sustentado todas as necessidades que a gente tem. Nós já tivemos a necessidade aí de criar uma loja e utilizamos uma plataforma externa e damos uma forma de integrar ao blog de uma forma que não ficasse tão estranha, vamos dizer assim. De fato é uma mini gambiarra, querendo ou não,
né? Como o Marcos bem comentou, dentro do WordPress você vai conseguir literalmente integrar o serviço a ele. Claro que vai exigir um conhecimento técnico um pouco amplo, você vai precisar contratar alguém ou estudar por conta própria, enfim, como fazer essa montagem aí, mas que dá para fazer, dá. Qualquer coisa que esteja na sua cabeça, você consegue realmente colocar em prática no WordPress exatamente aquilo. No Blogger, talvez você tenha que moldar um pouco as coisas de acordo com o que a plataforma te sugere, né? Uma das coisas legais do Blogger, tem um vídeo até aqui do canal onde eu dei 5 dicas para quem está começando e quer fazer um blog de sucesso e tal. E uma das coisas que eu lembro que eu comentei é que uma das coisas interessantes é que a hospedagem no Blogger é grátis, né? Ele é um serviço grátis, ele é hospedado no Google, você tem todo aquele padrão de segurança do Google, o que é um ponto interessante, sem dúvida nenhuma. E no caso do WordPress, você iria gastar provavelmente um valor mensal para hospedar ele em algum servidor de sua preferência, que você mesmo controla ou que você paga um terceiro para te ajudar nesse tanto. Então, realmente, são duas plataformas interessantes. O WordPress, no geral, é mais completo, mas o Blogger, sem dúvida nenhuma, não posso cuspir no prato que comi até hoje. Ele é muito bom também. Então, vale a pena você avaliar até onde você quer levar o seu blog e qual a necessidade que você tem, como o Marcos bem comentou. Então, pode dar sequência aí. Desculpa ter te interrompido, Marcos. Não, claro. E o seu caso é um caso que prova que o Blogger permite que você tenha blogs profissionais. Então, nós também não podemos alijar, porque é uma estrutura fantástica que a Google desenvolveu, apesar de que, na verdade, a Google não desenvolveu, ela comprou isso depois de alguns anos, mas ela vem melhorando a plataforma, e apesar de que ela deixou ali um pouquinho de lado por um tempo, mas parece que eles vão desenvolver cada vez mais, eles têm melhorado muito a plataforma, e eles precisam melhorar o Blogger, porque é um ponto de atração para novos usuários das coisas da Google. E, é claro, você tocou num ponto fantástico, que é do WordPress, o WordPress.org, que é o fato de ser open source. As pessoas podem ir lá e contribuir e melhorar a plataforma, e existe uma comunidade gigantesca no mundo todo trabalhando para tornar a estrutura do WordPress cada vez melhor. Então, existem muitas mentes, muitas pessoas, e essa é a vantagem do open source. Os seus seguidores e os seus leitores sabem muito bem disso. Quem tem, como se a gente fosse comparar qualquer outro sistema. Se você tem a capacidade de moldar o sistema que você usa da forma que for melhor para o seu trabalho, então é claro que aquela ferramenta é muito melhor, ela é muito superior. Lógico, vai demandar um pouco mais de conhecimento, vai demandar um pouco mais de esforço também para que você chegue no resultado final que te agrade. Trabalhar com as ferramentas que você tem que moldar dá um pouco mais de trabalho. É como ter um celular Android ou um celular iOS. Ou você compra a ferramenta toda pronta, ou você molda ela do jeito que você acha melhor. Sim. Então você vai lá e pode instalar um monte de coisa, você pode aplicar os hacks e deixar o seu celular do jeito que você quer, ou você compra ele do jeitinho que saiu da loja e abre da caixinha e usa do jeito que ele está. É quase como você comparar um carro de passeio com um esportivo lá que tem muitas opções para você configurar no painel. O WordPress é esse carro esportivo e o Blogger é o carro um pouco mais comum. Os dois vão te levar para onde você quiser, só que cabe a você escolher como você quer chegar até lá, né? Se você Exatamente. Vai ter capacidade para dirigir um dos dois carros. Muito Exatamente. Bom. O carro esportivo vai demandar você aprender a dirigir, porque ele tem outras formas de controle de tração, ele tem um monte de outras coisas diferentes, tem uma tecnologia incorporada naquele sistema que você pode adicionar ou tirar da forma como você gosta de dirigir. Se você gosta de dirigir com um volante borboleta, você coloca o volante borboleta, câmbio borboleta. Se você gosta de câmbio automático, tem câmbio automático e tal. E o carro popular, não. O carro popular é aquele câmbio com a manete e tal, e você vai usar daquele jeito, né? Então, você não tem muita escolha. O Blogger é uma plataforma que eu gosto muito. Existem muitos blogs profissionais que atuam nele, mas é claro, o WordPress dá muito mais liberdade. E o terceiro ponto, que é um erro de muito iniciante, é achar que vai começar um blog e vai ganhar dinheiro logo de cara. Muita gente começa blog falando assim, eu quero ganhar dinheiro na internet. Então não começa um blog, vai fazer outra coisa da vida. Sabe? Não é assim que funciona.
Ganhar dinheiro com blog é um processo de médio e longo prazo, na maioria das vezes de longo prazo, e precisa-se ter um projeto. Você não pode começar simplesmente um blog e achar que eu vou colocar aqui uns banners do AdSense e vou ganhar dinheiro. Vou colocar uns banners aqui do Spiderhead, ou vou abrir um monte de pop-up aqui de qualquer outro serviço, sei lá, o Pop Ads e tal. Não vai funcionar, não dá certo. Primeiro você tem que atrair público, você tem que produzir conteúdo, as pessoas têm que saber que o seu blog existe, você tem que indexar bem no Google, você tem que aprender um monte de coisas, você tem que criar uma estrutura em torno do seu blog para que você se torne uma autoridade, para que você se torne uma referência, para que as pessoas gostem daquilo que você está produzindo, e aí então você consegue pensar no dinheiro. No primeiro momento, por aí mesmo. No primeiro momento você tem que pensar no prazer de escrever, no prazer de ensinar outras pessoas, de compartilhar experiências, de produzir um conteúdo, de estar presente na internet. Essa é a primeira coisa. Mais tarde é que você vai pensar em dinheiro. Como eu falei, eu comecei com blog em 2007. Profissionalmente, eu comecei com blog mesmo profissional, que eu falei assim, poxa, eu vou viver disso aqui, foi em 2010. Mas eu só consegui viver do meu blog em 2011. Então foram anos de experiência, foram anos de crescimento, eu tive que aprender muita coisa, eu tive que sofrer muita coisa também, tive que dedicar muito tempo, produzir muito conteúdo que quase ninguém lia, quase ninguém via, ninguém acessava o meu blog, ninguém comentava, ninguém interagia comigo nas redes sociais, eu não tinha canal no YouTube, eu não tinha nada. Sabe? E muitas das coisas ainda nem existiam na internet. O Facebook não bombava no Brasil ainda, o Twitter estava começando e a galera ainda estava tentando entender o que estava acontecendo. Então você imagina como é que era divulgar blog nessa época, como é que era atrair pessoas. A gente tinha o Orkut, as comunidades de Orkut, a gente tinha o Yahoo Respostas, então tinha essas... Era muito limitado. E a gente tinha os fóruns, né? A galera discutindo nos fóruns, mas... essa proliferação de redes sociais, o poder que tem no YouTube, o poder que tem você conseguir indexar bem um conteúdo no Google, tudo isso é demorado, tudo isso vai crescer, você tem que crescer com a internet, e a internet muda muito rápido. Então se você não sabe se adaptar a isso também, você nunca vai conseguir ganhar dinheiro com o que você está fazendo. Então, aprender a se adaptar às coisas que a internet tem, isso também é outro erro, né? A galera se acomoda muito, ou se acomoda numa rede social, ou se acomoda num estilo de blog, e olha, você tem que estar sempre mudando, você tem que estar sempre melhorando. Então, saia dessa onda de que, eu vou ganhar dinheiro porque tem uma galera vivendo disso. A galera que está vivendo disso não começou da noite para o dia. Então, a gente não pode se iludir também, que achar que é uma mina de ouro. Não é, dá muito trabalho. Dá muito trabalho. Produzir vídeo todo dia dá trabalho, produzir conteúdo todo dia dá trabalho. O pessoal pode chegar lá no meu canal e olhar. Tem um vídeo meu que eu falo lá assim, estou revelando um segredo, que é como viver de blog trabalhando 1 hora por dia. É lógico que não tem jeito. Meu título é uma tapeação. Meu título é para tapear, galera. Mas é porque logo nos primeiros segundos eu já falo, olha, desculpa, isso é ilusão, isso é bobagem. E qualquer um que te vender essa ideia, não, você vai viver disso, você vai em 1 semana, 1 mês, 2 meses, você vai estar vivendo de internet, porque eu vou te ensinar todos os truques, os macetes, as sacadas, ou expressão que eu detesto de internet é o tal de sacada. O cara fala, vou ter uma sacada aqui fantástica. Não, velho, não existe sacada, não fala bobagem. Sabe? Não tem mágica, não é estalar o dedo para as coisas começarem. Você vai ter que trabalhar, vai demorar muito tempo. Até o cara que diz que tem uma super sacada, que ele vai te ensinar a viver de internet em 1 mês, esse cara demorou anos para chegar onde ele está. Então ele está te enganando. Realmente. Ele está dizendo para você que você vai conseguir em 1 mês o que ele levou anos para fazer. Então não tem jeito. Até um dos meus treinamentos chama-se 40 dias para salvar seu blog. Eu sei que eu não vendo muito, justamente porque o meu curso chama 40 dias. Se meu curso chamasse 4 dias para salvar seu blog, eu venderia mais. O problema é que as pessoas ficam assustadas. Não, vai demorar tanto tempo assim? Não quero não. Aí a pessoa prefere deixar o blog dela morrer. Porque leva muito tempo para fazer um blog reviver. Leva 40 dias. Só que para você ter um blog de sucesso, leva anos. Leva 1 ano, 2 anos,
3 anos. Leva muito tempo, cara. É demorado. Exatamente. Não, realmente, quem acessa o conteúdo, tanto no YouTube quanto dentro do blog, não tem ideia do trabalho que dá para desenvolver uma coisa assim. Eu tenho até uma coisa interessante para compartilhar com o Marcos aí e com vocês que estão ouvindo a respeito do DioLinux, porque eu comecei na pura empolgação, assim. O DioLinux tem 5 anos, tem um pouco mais, na verdade, ele completou 5 anos em abril de 2016, então aí tem alguns meses a mais já. E eu passei os 2 primeiros anos escrevendo muito e cometendo vários erros desses aí que o Marcos comentou, mas teve um que eu cometi sem cometer um desses erros aí que o Marcos comentou, que foi o seguinte. Eu me concentrava muito em escrever os textos e eu nem sequer tinha pensado que eu poderia ganhar dinheiro para escrever e me sustentar através disso, porque quando você consegue ter um retorno financeiro, além de você ter um incentivo para continuar desenvolvendo o seu conteúdo, esse dinheiro aí que você recebe, ele também paga o tempo que você dispensa para escrever isso. Então, quanto mais você conseguir se sustentar através do blog, mais conteúdo você consegue gerar para ele automaticamente, mais você se sente livre para dedicar o seu tempo ao blog. E eu passei 2 anos do blog, os 2 primeiros anos do blog, sem colocar um mísero anúncio sequer. Não tinha banner de absolutamente nada. Eu não ganhei R$1 sequer. E eu tinha produzido no final desses 2 anos aí quase 2.000 postagens já, sem colocar nada, sabe? Um negócio assim. Só depois que foi cair a ficha eu pensei, pô, eu tô gastando tanto tempo com isso aqui, vou colocar um bannerzinho aqui para que pelo menos eu possa me sentir um pouco melhor comigo mesmo, eu possa gastar mais do tempo que eu estaria dedicando ao trabalho, digamos assim, entre aspas, convencional, ao blog. E realmente demorou muito tempo para eu poder dizer, olha, agora eu estou vivendo do meu blog. Eu acho que, inclusive, talvez ano passado, da metade do ano passado para esse ano é que eu comecei a poder dizer isso. Graças ao canal do YouTube também, que foi um complemento ao conteúdo. Mas realmente, além disso aí que o Marcos falou, de você não querer, enfim, crescer o seu blog da noite para o dia, para mim levou 5 anos para chegar no patamar que está aqui. Muito trabalho. Hoje em dia a gente está chegando aí para quase 4.000 posts. Então é muita coisa escrita, assim, se fosse colocar dentro de um livro, dariam várias unidades aí tranquilamente. São muitas palavras, muitas letras, muitos dias escrevendo. E não é realmente fácil, não é do dia para a noite. E uma coisa que eu quero deixar de dica, em especial para quem está começando, são 2 pontos interessantes e específicos. Além dessa questão de não pensar no dinheiro de imediato, nada impede que você planeje e tal, tudo que você quer fazer, mas realmente não se frustre se você não conseguir ganhar dinheiro de imediato. É também você não se frustrar se você não conseguir aquela audiência de imediato. Eu ainda lembro a felicidade que foi o dia que eu tive 100 acessos em um mesmo dia, assim, foi uau. Eu já falei, eu acho isso em algum vídeo por aqui, eu só não estourei champanhe porque eu não tinha dinheiro nem para passagem do ônibus naquela época, né? Mas foi um momento, assim, muito legal, que eu vi que as pessoas estavam prestando atenção no que eu estava dizendo. E para isso acontecer levou alguns meses, não foi realmente do dia para a noite, porque eu fui lapidando a forma com que eu escrevia, fui começando a prestar mais atenção na forma com que os outros blogs trabalhavam, os grandes blogs em que eu me inspirava. Uma dica adicional aí para a galera que está pensando em escrever um pouco melhor é ler, né? Parece ser uma coisa óbvia, mas leia. Não precisa ser necessariamente livros, mas leia blogs, leia a forma com que as pessoas se comunicam na internet. A coisa é um pouco mais dinâmica do que num livro normalmente. E por último, mas não menos importante, quem sabe acrescentando aí a 4ª dica para iniciantes, em hipótese alguma, copie conteúdo de outro blog no Ctrl+C, Ctrl+V descarado, assim, não tem nada que o Google odeie mais do que conteúdo duplicado. Acho que até o Marcos pode comentar um pouco sobre esse assunto. É realmente a pior coisa que um blogueiro pode fazer é copiar. Nunca, nunca, nunca copie. Não existe nenhuma situação que copiar é bom. Eu vou te explicar por quê. Muita gente pensa o seguinte: eu estou divulgando o trabalho da outra pessoa. Não, você não está. Você está atrapalhando a pessoa que criou aquele conteúdo.
Outras pessoas ainda falam assim, não, mas eu copiei e coloquei o link. Mesmo assim, por que a pessoa que chegou naquela página, leu o conteúdo, vai querer clicar no link para ver o site de novo com o mesmo conteúdo? Então, se você quer fazer referência para outros blogs, olha lá o blog, veja o link e indique para as pessoas do seu blog. Diga para elas assim, olha, eu encontrei aqui um ótimo conteúdo, assiste esse vídeo, leia esse artigo, tá aqui o link, vai lá na página do autor original. Mas não copie o conteúdo do autor original. Fala para o seu público ir lá, leve essa visita para lá. Isso é respeito ao trabalho dos outros. Essa é uma regra fundamental, eu tenho um vídeo lá no meu canal também, são as 3 regras de ouro para a blogosfera e uma delas é justamente essa. Nunca copiar ninguém. Mesmo se você tiver autorização do autor para duplicar o conteúdo dele, você não vai fazer isso porque o Google não gosta de conteúdo duplicado. Eu tenho um outro vídeo lá no meu canal também que eu explico isso a fundo. O Google detesta. Por que o Google vai colocar 2 vezes o mesmo conteúdo no índice? Só porque ele está em 2 sites diferentes? Ele vai colocar o conteúdo do autor original. E se ele não colocar no índice o conteúdo do autor original, ele colocar de quem copiou, eventualmente vai chegar uma hora que o Google vai perceber que houve um erro e vai trocar. Então, não adianta você tentar bancar o malandrão, eu vou posicionar melhor do que o autor original, então eu vou conseguir as visitas que ele conseguiria, porque isso vai durar pouco tempo. Uma hora a Google vai perceber que você está tentando ser um malandro e vai punir o seu blog. E olha, ter um blog punido pela Google é horrível, é irreversível. Não tem jeito de reverter punições da Google. Eles falam que tem jeito, a Google te manda um formulário enorme dizendo para você se justificar. Isso também acontece com o pessoal que é punido do AdSense. Não tem jeito, viu? Eu já deixo aí a experiência, você vai ter muita dor de cabeça e não vai conseguir reverter. Então isso é outra coisa que a galera que é iniciante, e olha, eu já conheço muita gente profissional de blog que já sofreu achando que poderia copiar e ia passar despercebido e depois foi punido. Então não cometam esse erro, não violem os direitos autorais, e aí depois a gente tem que passar para uma outra coisa que é jurídica e tal, é um papo chato, mas sim, é violação de direitos autorais, é roubo de conteúdo profissional. Então existem coisas aí na lei, na jurisprudência que regulam tudo isso. Eu já tive que processar a gente porque roubava conteúdo do meu blog e o cara não tirava o conteúdo quando eu entrava em contato. Ele falava, não, eu copiei mesmo e vai ficar aqui. Então a gente teve que ir lá, meter o processinho e tal, e o cara depois vem pedir, pelo amor de Deus, pra gente fazer uma conciliação e tal, não sei o que, porque ele não vai poder arcar com o processo jurídico, blá 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 e tal. Mas na hora de prejudicar o autor original, ele não pensou que ele poderia sofrer isso. As pessoas acham que na internet, tudo é permitido e tal. Não é bem assim. O marco civil da internet está aí, as leis da internet estão aí, existem leis internacionais que o Brasil é signatário. Então a gente tem que tomar cuidado com essas coisas, porque violação de direitos autorais dá muita dor de cabeça. O que eu ia complementar até tem a ver com o que você falou agora, assim. Porque tem gente que pode ter dúvida a respeito do seguinte. Mas e se o meu blog é sobre notícias? Aí eu não vou poder falar da mesma notícia que o meu coleguinha aqui tá falando? Não exatamente, né? Aí que entra a parte do blogueiro mesmo, da sua criatividade. Existem várias formas de você contar a mesma história sem distorcer fato nenhum, que é o que blogueiros que falam de notícias costumam fazer. O Geolinux, além de tutoriais, entre outras coisas, também é um blog de notícias e eventualmente a gente traz algumas coisas, especialmente relacionado ao mundo open source, Linux, Ubuntu e etc e tal. Vocês bem conhecem, vocês que acompanham o nosso trabalho. E certa vez uma pessoa nos comentários de um post em específico disse que me acusou, né, deliberadamente de eu ter copiado o conteúdo de algum site por conta de um comando em específico que estava no tutorial. A questão é que todo o restante do conteúdo era diferente, tinha uma arte própria, não tinha um trecho de texto sequer que era igual ao conteúdo que ele dizia
que eu tivesse copiado apenas o comando. Nesse caso específico do Linux é curioso porque o comando é aquele mesmo, não tenho como mudar o comando, então eu teria que colocar exatamente a mesma coisa. Já aconteceu também em posts de notícias, onde você pode ler várias fontes diferentes que falam sobre a mesma notícia e depois você construir o seu próprio texto informando as pessoas sobre o seu ponto de vista a respeito daquele assunto. Não tem nada de errado em você fazer isso, é simplesmente cordial ao final do texto você citar a sua fonte, né? E você não está fazendo cópia de nenhum tipo. É esse tipo de conteúdo que o Google busca, na verdade, né? Que você crie conteúdo novo de qualidade. Muitas vezes você adicionou alguma informação que naquela fonte específica não tinha. Você juntou informações diferentes, exatamente, construiu algo em cima daqueles originais, digamos assim. É mais ou menos isso aí que você tem que fazer caso você queira. Por exemplo, viu um artigo lá no DioLinux, achou bacana, achou que seria legal se tivesse no meu blog algo do tipo, não tem problema nenhum em você se inspirar. Existem várias formas de você escrever aquele conteúdo de uma forma diferente. A ideia, ela é livre, o texto é que ele não é. Mesmo que tenha esse copyleft aí que a gente comentou, não é vantajoso nem para quem escreveu originalmente e especialmente para quem copiou, né? Não é vantajoso. Bom, acho que a gente conseguiu matar aí essas coisas principais, aí, erros de quem está começando. Mais informações você vai conseguir encontrar de monte lá no Ferramentas Blog e no canal aí do Marcos. Eu vou deixar aqui na descrição desse podcast, desse Diocast também, o link para esse vídeo que eu fiz aí com as 5 dicas para blogueiros iniciantes. Pode ser que te ajude também. E agora vamos falar de uma coisa muito interessante aí, que é praticamente um divisor de águas. Depois que eu comecei a trabalhar com isso, o negócio mudou radicalmente, né? Eu comecei a trabalhar com o YouTube para abastecer o blog com conteúdo em vídeo. Marcos, o que você tem a dizer sobre o papel do YouTube dentro de um blog? Você arriscaria dizer que todo blogueiro tem que ser youtuber e vice-versa? Eu vou ter que concordar com você já nessa sua primeira afirmação. Essa é uma tendência hoje da internet, como eu falei logo no início desse podcast, e não tem outro jeito, não tem outro caminho que não seja produzir conteúdo em vídeo. É inevitável, o YouTube está aí para dominar a internet. Eu acredito que ela é a rede social que compete e bate de frente com o Facebook. O pessoal fica assim, Google criou o Google Plus, e tem aí agora a Hello, e tem o Snapchat, e aí o Facebook está perdido no meio de todas essas possibilidades de redes sociais. E, na verdade, eu acredito que o grande concorrente e a maior rede social mesmo hoje é o YouTube. É porque o pessoal pensa no YouTube como um site de vídeos e não como uma rede social, mas ele é uma rede social. É um lugar para se compartilhar conhecimento, para trocar ideias, tem lá as áreas de comentários. É uma rede social com uma cara completamente diferente do que a gente está acostumado. Então, a tendência mesmo é produzir cada vez mais conteúdo em vídeo. A gente pode ver aí os grandes sites, os grandes portais, eles têm investido nisso, nessa tecnologia. A internet está mais rápida e vale a pena você aprender a produzir vídeo, a ter uma boa câmera, a ter um mini setup em casa se você quer produzir conteúdo para a internet. Tá? Então, lógico, o texto não vai morrer nunca. Os podcasts eu acho que estão aí também para ser uma grande ferramenta por causa dos celulares. É muito mais cômodo. Hoje a internet, mais de 50% do tráfego de internet no Brasil, para você ter uma ideia, mais de 50% do tráfego de internet já é a partir de celulares e todo mundo tem um celular no bolso. É mais cômodo ouvir um conteúdo do que assistir um conteúdo pelo celular. Principalmente se você estiver no trânsito, se você estiver andando na rua, você não vai poder andar olhando para um celular. Você não, mesmo se você estiver dentro do ônibus e tem lá o motorista dirigindo para você, não é tão cômodo você ficar com o celularzinho na mão e tal, até por questão de segurança, mas também por comodidade. É muito mais cômodo mesmo, é o fone de ouvido e você ouvir um podcast, uma transmissão. E o vídeo tem esses dois lados. Muito conteúdo que é produzido hoje em vídeo, você pode desligar a tela e ouvir. Você pode fazer isso com muitos canais do YouTube, você pode fazer isso com muitos sites de notícia
E muitos sites de notícia hoje disponibilizam os dois conteúdos simultâneo, então você pode baixar o áudio se você não quiser assistir o vídeo, né? E vice-versa, né? Você pode, eu gostei desse conteúdo em áudio, eu queria ver também o vídeo. É algo que eu faço lá no Ferramentas Blog. Eu tento me organizar o meu conteúdo de forma que eu ofereça para as pessoas tanto texto quanto áudio e vídeo, da melhor forma possível. Quando o conteúdo permite, eu produzo as três coisas. Na maioria das vezes eu produzo duas, o texto e o vídeo. Você pode ver que todos os meus vídeos que eu publico no meu canal no YouTube, eles vão para o meu blog e lá eu acrescento informações, acrescento conteúdo em texto. Mas os vídeos vão dominar, sabe, Jonathan, não tem jeito. Nós precisamos pensar uma outra coisa também que é importante, que eu já falei isso um pouquinho antes. O YouTube é o segundo maior mecanismo de busca da internet. O maior mecanismo de busca da internet é o Google e o segundo maior é o YouTube. As pessoas, quando não encontram as respostas que elas querem no Google, elas vão para o YouTube. Porque elas querem ou um tutorial, aquela coisa do faça você mesmo, elas querem aprender alguma coisa, elas querem aprender uma língua, elas querem aprender a cozinhar, elas querem aprender a consertar um chuveiro, elas querem aprender a desenvolver um blog. Então, não tem jeito. É inevitável, você não vai poder fugir nunca desse tipo de conteúdo. E é o conteúdo que eu mais gosto. Hoje é o conteúdo que eu mais invisto. Já tem agora alguns dias que eu venho me dedicando a produzir conteúdo diário para o meu canal do YouTube. E essa vai ser a tendência. Para os profissionais de conteúdo hoje da internet, vai ser a tendência mesmo. Você vai ter que encontrar uma regularidade dentro daquilo que você quer comunicar para o seu público, que tipo de conteúdo é melhor e em que momento é melhor trabalhar com texto, ou com vídeo, ou com áudio. Os blogs estão ficando cada vez mais multimídia. Eu já ouvi muito, eu tenho até um vídeo sobre isso, sobre o fim dos blogs, e a verdade é que os blogs são muito flexíveis, eles são muito adaptáveis à realidade da internet. Então, quando a internet era muito lenta, era a internet de escada, as pessoas ainda não tinham facilidade para assistir vídeos porque a internet era lenta, o YouTube ainda não existia com esse potencial todo que ele existe hoje, as redes sociais eram mais limitadas, os blogs eram um lugar das pessoas se informarem, de ler, de compartilhar, de comentar informações, de trocar ideias, de aprender coisas novas. E isso era feito exclusivamente com texto. À medida que a internet foi crescendo um pouco mais, os podcasts surgiram, estouraram, né? Os podcasts estouraram lá para 2007, 2008, 2009, e todo mundo queria ter podcast, todo mundo queria gravar podcast. Os blogs conseguiram abarcar os podcasts e se inserir dentro dos blogs os áudios. E depois, com o boom do YouTube mesmo, a partir de 2010, aqui no Brasil, né? Claro, porque nos Estados Unidos ele já tinha esse boom já desde 2008, mas 2010, 2011 o YouTube começou a crescer e surgiram os primeiros YouTubers, né? O PC Siqueira e tantos outros, Cauê Moura, esses caras começaram a crescer e surgir e mostrar que o YouTube podia ser uma grande rede de comunicação. Os blogs também se adaptaram fácil, porque a estrutura deles permite incorporar um vídeo, né, seja de qualquer estrutura que for. Você tendo o seu host, você também pode colocar os seus vídeos lá dentro, você não precisa depender de uma plataforma de terceiros. Então, os blogs são essa grande rede multimídia. Eles são capazes de absorver qualquer coisa que a internet venha a surgir. E ele tem provado isso nos últimos 10, 12, 15 anos, né? Os blogs já têm se adaptado. Então, o que tem que acontecer é que a estrutura de blog ela se adapta a qualquer situação. Os blogueiros é que precisam ser mais flexíveis com as possibilidades que a internet oferece. Exatamente. Eu só tenho a concordar com você, até porque eu faço exatamente isso, né? Uma mistura de texto com vídeo. E, querendo ou não, olha só, o que a gente está fazendo agora é uma forma de divulgação de conteúdo através de áudio, bem no estilo que você tinha comentado aí, do cara deixar rolando aí no YouTube mesmo, no celular, para ouvir sem a necessidade de assistir propriamente dito, né? O que facilita o consumo em qualquer lugar que você vá. Bom, a gente está chegando perto do final aqui do nosso Geocast. Temos 2 perguntas dos leitores aqui para fazer e nós também temos uma promoção, uma oportunidade muito legal para você aí que o Marcos vai falar ao final desse vídeo, beleza?
Então, Marcos, temos duas perguntas aqui. Uma pergunta do nosso leitor Daniel Dias. E ele pergunta assim, em que pé está a adoção do HTML5 e o abandono do plugin Flash por parte dos desenvolvedores de páginas da internet? E ele também pergunta se o Java corre o mesmo risco de sair fora do ar. O HTML5 ele já dominou, principalmente por causa dos layouts responsivos. Então, o HTML5, o CSS3, eles já dominaram. O próprio WordPress hoje já prioriza esse tipo de conteúdo, esse tipo de formato de linguagem e não tem volta, sabe? E isso vem destruindo o Flash. Né? O próprio Steve Jobs declarou a morte do Flash e ele não estava errado. Ele é inseguro para os nossos computadores, deixa os nossos computadores mais lentos. O Java também ele não é a melhor forma de se colocar conteúdo na internet, então são coisas já fadadas ao fracasso. Por quê? O HTML5 ele agiliza a comunicação, ele agiliza os downloads nos nossos aparelhos, os nossos celulares são muito mais adaptados a esse formato, né? A nossa internet, a nossa capacidade de transmissão de dados fica muito mais fácil porque é melhor em termos de compressão de dados. Então existe uma série de coisas que é vantajoso para o HTML5 e a gente percebe que a tendência é evoluir nesse sentido. A própria Google vem matando qualquer forma de Flash ou de Java, eles já vão excluindo tudo isso do seu índice, dos seus sites, das suas estruturas, das suas ferramentas, praticamente não usam nada desses recursos e a tendência é essa, é inviável, não vão voltar mais atrás, a internet não tem como voltar mais atrás, até porque a tendência mesmo é que a internet seja cada vez mais mobile, ela seja voltada cada vez mais para os aparelhos móveis. E os aparelhos móveis precisam de alta taxa de compressão de dados, né? A transmissão de dados, a transferência de dados da rede móvel, das operadoras de internet e de telefonia móvel exigem que a taxa de compressão de dados seja grande, porque senão o cliente não vai ter condições de pagar. Quantas pessoas no Brasil hoje têm condições de pagar um pacote de 1 GB de internet por mês? Então, eles precisam pensar em tudo isso e, é claro, a internet também é uma grande rede open source, né? O HTML5 é uma linguagem open source e as pessoas estão aí para desenvolver e para torná-la cada vez melhor, né? E a tendência para o HTML é justamente esse, é evoluir para cada vez mais ocupar todos os espaços de linguagem de produção de internet. Legal, bacana. Eu concordo também, é mais ou menos isso aí, o que se espera, não é uma tendência realmente sem volta. Mais um motivo para você, blogueiro iniciante, aí se preocupar também com a apresentação móvel do seu blog. Afinal de contas, é importante que ele seja bonitinho também nas plataformas mobile. A outra pergunta é do Bruno. Ele pergunta se a mídia podcast vale a pena. Vale a pena você ter um blog, um canal e fazer um podcast também? Como a gente começou a falar antes, né? Os blogs têm que ser cada vez mais multimídia. Essas linguagens meio década de 90, né? Multimídia é uma linguagem década de 90. Webmaster. Você é webmaster, Marcos. Exatamente, a gente é meio década de 90 ainda. Eu comecei na internet lá na década de 90, então a gente ainda tem esses vícios de linguagem. Mas, sim, os podcasts são para mim, uma grande tendência também para a internet. É uma facilidade tremenda. No Ferramentas Blog é um recurso que eu uso até para os meus artigos. Se eu não tenho condições de participar de um podcast, e eu até tento fazer um podcast regular lá no Ferramentas Blog, era para ser toda segunda-feira, sabe? Mas eu salto, de vez em quando eu esqueço, e os vídeos tomam meu tempo, e aí eu prefiro publicar um vídeo sobre o assunto que eu pensei para o podcast, e eu sei que a pessoa vai poder ouvir do mesmo jeito, então às vezes eu me embanando com essas coisas. Mas um recurso que eu uso muito lá é o audio post. Eu escrevo o artigo, eu deixo o artigo prontinho, eu vou publicar só texto. Aí eu vou lá, pego meu celular e uso o gravador de áudio do celular para gravar a leitura do meu artigo. E aí eu transformo aquilo num áudio e eu falo para a pessoa, olha, se você não quiser ler tudo, aperta o play que eu vou ler para você. Então, isso é uma grande facilidade. E a gente percebe hoje que os podcasts têm crescido
muito na internet. O Brasil hoje é um grande produtor de podcast, o Nerdcast está aí, o pessoal do Matando Robô Gigante. Acho que eu não saberia nem citar todos que eu escuto, mas eu escuto tanto podcast, eu tenho certeza que todo mundo escuta pelo menos um ou dois, e você tem aquele podcast que você baixa para ouvir no trânsito, para ouvir quando você está fazendo sua caminhada, quando você vai para academia. Então, os podcasts são algo que você tem que investir, sim, junto com os vídeos. Os blogueiros precisam investir nesse tipo de coisa, porque você não sabe qual que é o tipo de conteúdo que o seu público prefere consumir. Você tem que oferecer todas as possibilidades. Se a pessoa prefere ler o texto, entrega o texto. Se ela prefere ouvir, entrega o áudio. E se ela prefere te assistir, entrega o vídeo. Aproveita que o blog permite todas essas possibilidades. O blog permite que você entregue as mais variadas formas de conteúdo. Então, use de todas elas. Aprenda a usar o mínimo de cada uma delas e faça o melhor possível. Eu faço o melhor que eu consigo com vídeo, eu faço o melhor que eu consigo com áudio e eu faço o melhor que eu consigo com texto. É claro, atualmente eu tenho produzido melhores conteúdos em vídeo do que em texto ou em áudio. Então eu quero que o pessoal goste mais dos meus vídeos. Mas se você escreve melhor do que faz vídeo ou do que grava áudio, então faça com que as pessoas prefiram o seu conteúdo em texto e invista cada vez mais no seu conteúdo em texto, mas faça também as outras coisas. Ofereça o máximo de possibilidades do seu público consumir o conteúdo que você tem dentro dele. Legal, isso aí que você falou do áudio para os posts é um negócio bem interessante, porque é uma questão de acessibilidade até, né? Especialmente as pessoas que têm deficiência visual, muitas vezes vão conseguir consumir esse conteúdo através ali, uma pessoa ajuda e ela consegue ser autônoma para isso, né? Isso é outra vantagem do HTML5, porque ele permite maior acessibilidade. Ele permite maior acessibilidade para o deficiente visual, ele permite, principalmente para o deficiente visual, porque existem aplicativos que as pessoas instalam nos seus computadores para que ele leia a página, para que ele leia o seu blog, e também nos celulares. Então o HTML5 permite essa facilidade, porque você pode indicar no código onde está o texto, onde está o título, e quanto melhor otimizado for, quanto maior for a otimização do seu layout para isso, mais gente também vai chegar até o seu blog. Muita gente tem algum grau de deficiência visual. E, claro, eles vão preferir um áudio. Eles vão preferir apertar o play e ouvir aquele conteúdo. A gente tem que pensar nessas pessoas, sim, porque eles são uma grande parcela da população. A gente acha que não, mas eles são uma grande parcela da população e essas pessoas estão consumindo conteúdo. A tecnologia está aí para ser acessível para todos. Então o seu blog também tem que pensar até em termos de acessibilidade, porque é questão de cidadania, e você quer mais visitas para o seu blog. E esse público, quando descobre que o seu blog é acessível, eles visitam mais. E outra coisa que a gente não pode esquecer, os deficientes auditivos. Então por isso você tem que entregar conteúdo em texto também. Nos meus vídeos lá no YouTube, eu sempre ativo a legenda automática e eu tento corrigir aquela legenda automática do YouTube para melhorar ainda mais a experiência de quem vai ler, porque às vezes a legenda não fica muito boa, você vai lá e corrige a legenda. De vez em quando eu deixo passar, eu acabo esquecendo, mas eu sempre volto, reviso os meus vídeos. Isso também a gente tem que pensar. Uma pequena legenda oculta que está lá no seu vídeo, isso facilita demais. Você complementar, por isso que eu complemento os meus vídeos com texto no meu blog, na descrição dos meus vídeos no YouTube, não é só por capricho de SEO. Porque eu tenho o capricho do SEO, eu quero ser bem indexado no Google. Mas eu também tenho que pensar no público que não tem condições de ouvir o meu vídeo. Então eu tenho que entregar texto, eu tenho que entregar informação. Eu não posso só falar para a pessoa, aperta play e me escuta falando aí no vídeo. E se ela não tiver condições de me ouvir? E se ela estiver no trabalho dela e ela não pode apertar o play e o som ficar ali no ambiente onde ela está? Então até esses pequenos detalhes fazem muita diferença para você se tornar um blogueiro mais profissional, para que você se destaque, para que as pessoas queiram voltar ao seu blog. Muito bom, muito bom. Esse tipo de coisa dá um trabalho imenso, né? Eu imagino.
Afinal, transcrever praticamente tudo, com certeza, é uma das coisas mais... Não chega a ser complicado, mas realmente é demorado. Eu sei, porque eu já fiz também algumas vezes. E realmente dá mais uma coisa pra gente dar valor a quem faz esse tipo de coisa aí. Inclusive, fica aqui o meu muito obrigado a todo mundo que ajuda a legendar os vídeos aqui do canal. Eles são abertos normalmente para a comunidade e a galera sempre está colaborando. Os meus 2 palitos aqui sobre a mídia podcast, que a gente está fazendo de certa forma aqui é um podcast, não no formato tradicional de podcast, com feed, RSS, coisa do tipo assim, não está no iTunes nem nada, mas a forma com que você está consumindo esse conteúdo que é, de fato, na mídia podcast. Vale a pena avaliar a forma com que você pode distribuir esse conteúdo aqui e também o quão viável ele é. O Geocast ele tinha começado, na verdade a gente está chegando agora ao 15º episódio já aqui com a participação do Marcos, mas a gente teve mais de 10 episódios no formato tradicional disponibilizados através do SoundCloud. O que acontece? A nossa equipe aqui sempre foi bem reduzida e nós temos muito material para postar todos os dias. O GeoLinux é um blog muito ativo e tem dias que a gente tem 8, 10 postagens às vezes, fora o canal que tem vídeo todos os dias. E para construir podcast, para editar áudio, leva-se tempo. Da mesma forma que você leva tempo para editar um vídeo, você leva tempo para editar um áudio. E o que acontecia? O nosso podcast ele tinha até uma grande quantidade de acessos, porém era muito complicado monetizá-lo, né? O podcast, basicamente, você fica dependente dos anúncios que você consegue vender dentro do próprio podcast, sejam anúncios internos de produtos seus ou anúncios externos de alguém que pagou para estar lá. Porque muitas das pessoas não veem ele dentro do site onde você poderia colocar eventuais banners, por exemplo. Eles vão baixar ele do seu RSS ou alguma coisa do tipo. Muitas vezes as pessoas usam algum player e acabam assinando os podcasts e ouvem dessa forma, ouvem no celular, ouvem no carro, etc, etc. Então a nossa solução para manter esse projeto que a galera gostava vivo foi jogar o modelo molde para o YouTube. Dessa forma a gente consegue colocar aquele anúnciozinho lá que você vê antes do vídeo começar, de 5 segundos, que depois você pula. É esse trechinho aí que está pagando toda essa hora que a gente vem dispensando nesse podcast para passar conhecimento para você. E assim o projeto pôde ser monetizado, independente ou não de patrocínio, e se tornou viável novamente a gente tirar um espaço do nosso tempo tanto para gravá-lo como para editá-lo. Então fica aqui de repente a dica para quem está procurando uma solução. Às vezes o seu nicho é pequeno demais para você chamar a atenção de grandes anunciantes ou alguma coisa do tipo, ou você ainda está começando nessa mídia. Pode ser que distribuir, talvez não só pelo YouTube, mas pelo YouTube também seja uma solução. Foi o que a gente encontrou aqui e foi o que deu certo. Bom, para finalizar então o episódio aqui, nós temos um presente bem legal para você. Eu vou deixar aí o Marcos falar primeiro do que se trata, e aí depois eu vou explicar para você como você faz para participar da nossa promoção. Então, conta aí para a galera qual que é a surpresa, Marcos. Bom, eu tenho uma plataforma onde eu tenho os meus treinamentos, onde eu disponibilizo meus treinamentos, que são vendidos, claro. Você pode acessar o blogueiro.pro. Você pode visitar direto pelo ferramentasblog.com, lá tem o link. Mas se você acessar blogueiro.pro no seu navegador, você vai ver os meus treinamentos. 2 deles são de graça. Como criar um blog no Blogger e como criar um blog no WordPress. Então, se você quiser decidir qual plataforma é melhor para o tipo de projeto que você tem de blog, você pode ir lá e aprender como criar um blog no Blogger e no WordPress gratuitamente. Tem lá as videoaulas, cada um tem 9 videoaulas, se não me engano. E você vai aprender tudo que você precisa para montar o seu blog. E também tem outros 2 treinamentos. Um deles é o 40 dias para salvar seu blog, que eu já falei. Então quem já tem um blog, mas não está conseguindo alavancar o blog, não sabe como é que produz melhor conteúdo, como é que usa as redes sociais em favor do seu blog, como é que você pode monetizá-lo do jeito certo, colocar o blog no caminho. Esse treinamento serve para isso. E eu tenho um outro treinamento chamado Técnicas de SEO para Blogs, onde eu ensino como produzir conteúdo amigável para os mecanismos de busca, especialmente o Google, como atrair mais visitas a partir do Google e como tornar também o seu conteúdo mais amigável para o seu público. Esse também é um treinamento bastante especializado, tem 25 videoaulas.
Todos os meus treinamentos, esses 2 que eu falei, você pode assistir as 5 primeiras aulas gratuitamente. Você não tem que fazer nada, você só tem que ser inscrito no meu canal e o acesso é liberado. Então, na hora que você entra lá no blogueiro.pro e você fala assim, eu quero ver as videoaulas gratuitas do treinamento 40 dias para salvar seu blog. Você clica, vai ser levado para a página dele e lá você tem a opção de se inscrever no meu canal no YouTube para assistir as 5 primeiras aulas gratuitamente. A mesma coisa no Técnicas de SEO. E os 2 treinamentos para o Blogger e para o WordPress, que são 100% gratuitos, a única coisa que eu peço em pagamento é a inscrição no meu canal no YouTube. Mas 40 dias para salvar seu blog e Técnicas de SEO são pagos. Se você quiser assistir tudo, você tem que comprar. E eu vou disponibilizar para a turma que segue aqui o Jonathan no blog dele no canal, eu vou disponibilizar uma inscrição gratuita no 40 dias para salvar seu blog. A forma como é que vai ser o sorteio, eu vou deixar o Jonathan explicar, não vai ter nada assim, nenhum desafio. A gente já chegou à conclusão que não é nenhum desafio difícil para todo mundo poder participar. Eu sei que é só uma pequena contribuição. Como eu já falei, se você quiser, as 5 primeiras videoaulas já são de graça, mas nós vamos disponibilizar um conteúdo para os 40 vídeos de graça para uma pessoa. Então, é esse o nosso presente para a turma que estiver ouvindo aí. Exatamente. Como você vai fazer para participar dessa brincadeira aqui, que é muito interessante? Diga-se de passagem, se você está pensando em virar um blogueiro pro aí, com certeza você precisa de conhecimentos nessa área. Nada melhor do que um curso desses aí completões para você atingir o seu objetivo. Então, presta atenção agora, porque é muito simples de você participar. Se você acompanhou aí o nosso podcast sobre Docker, que nós tivemos recentemente com o Jefferson, onde a gente sorteou um treinamento completaço de Docker para você virar aquele profissional top de linha lá nos servidores para trabalhar com Docker, você vai entender rapidinho o que a gente vai fazer agora, porque o mecanismo é basicamente o mesmo. Você vai acessar o canal do Marcos que está aqui na descrição, você clica ali, acessa lá, se inscreve, porque é muito importante, tem que estar inscrito para poder ganhar, se inscreve no canal dele e vai lá no último vídeo do canal dele, não importando qual seja, não importando qual dia, e vai colocar lá um hashtag GeoLinux me trouxe aqui. Pronto, é só isso, você vai colocar, depois o Marcos vai catalogar um por um dos que comentarem isso aí e vai fazer o sorteio daqui a uma semana. Então na terça que vem, no dia 9, nós dois vamos revelar o vencedor dessa promoção. Você vai lá no canal do Marcos, se inscreve lá, comenta no último vídeo que estiver sendo postado no canal, hashtag GeoLinux me trouxe aqui, se inscreve lá, não se esquece de se inscrever para estar participando, beleza? Terça que vem o Marcos vai soltar um vídeo contando aí quem é o vencedor e eu vou postar no blog GeoLinux, já que a gente está falando tanto de YouTube quanto de blog, quem foi o vencedor também, junto com o vídeo dele. Combinado, Marcos? Combinado. É bem simples, né? Então é deixar a hashtag, comentário e se inscrever. Bem simples. E eu tenho certeza que o pessoal vai gostar, porque esse treinamento é justamente para quem tenha um projeto e não sabe qual caminho seguir. 40 dias eu coloco seu blog no caminho certo. Exatamente, isso aí. Se você quiser dar uma olhada nas primeiras aulas, chega lá, dá uma olhada no site dele, acompanhe também, tem várias pequenas aulas, né? A gente pode dizer no canal do Marcos, certamente você vai achar interessante. Você pode também ver essas aulas que ele falou aí gratuitamente, se você quiser você compra depois lá o pacote inteiro, mas já dá para ter uma ideia do que você precisa fazer para manter o seu blog aí funcionando. Entre essas coisas, além de toda essa montanha de dicas que a gente deu hoje, e mais essa oportunidade aí que você tem lá no canal do Marcos, tenha algumas coisas em mente na hora de manter o seu blog aí funcionando, tenha persistência acima de tudo, porque as coisas elas não vêm facilmente. É como qualquer outro trabalho. Tem gente que pensa que trabalhar com internet é fácil. Meu amigo, você não faz ideia da quantidade de coisas que a gente faz para atingir o público, para chegar até você, a quantidade de coisas que a gente se esforça e estuda para desenvolver cada um dos conteúdos. Quem faz vídeo para o YouTube e é blogueiro realmente tem um trabalho complicado, mas com certeza vale a pena e no final das contas você vai se sentir muito feliz por conseguir passar todo o conhecimento que você adquiriu à frente, por passar a sua opinião à frente e que você vai ver depois que você vai estar ajudando muitas pessoas provavelmente.
Uma palavra final aí do Marcos antes da gente fazer a nossa despedida. Eu agradeço muito, principalmente por chegar a um público que é diferente, mas que a gente comunga aqui das mesmas ideias, né? Ter uma internet livre, o acesso à informação e ao conhecimento livre, eu acho que isso é o mais importante, né? Quando a gente fala de software livre, quando a gente fala de internet livre, é isso que a gente tem em mente, que todo mundo possa ter acesso à tecnologia de forma igual. E eu fico muito feliz quando eu posso conversar com outros blogueiros que estão mostrando que é possível, é viável viver de blog, é possível trabalhar com aquilo que a gente gosta, ensinar outras pessoas, passar ideias para frente, comunicar aquilo que a gente realmente é apaixonado. E, Jonathan, muito obrigado mesmo por essa oportunidade, obrigado por todo mundo que ouviu e que vai ouvir ainda esse podcast no futuro. Eu tenho certeza que o Ferramentas Blog sempre vai estar lá para ajudar o máximo de pessoas possíveis. Se você tiver suas dúvidas, deixa lá no meu blog, nos comentários. Eu estou sempre à disposição, é o que eu gosto de fazer, é o que eu sou apaixonado por fazer e eu tenho certeza que muita gente pode realizar o seu sonho de ter um blog, de atuar na internet, de compartilhar também as suas ideias, a sua vida. Então, muito obrigado mesmo por essa oportunidade. Achei fantástico o convite e fiquei muito feliz. Bom, eu que agradeço a sua participação, foi muito legal poder trazer você aqui, foi uma forma, como eu tinha te comentado meio off lá, de te agradecer pela ajuda indireta que você me deu através do Ferramentas Blog, teve muita coisa que eu tirei de lá, muitas dicas, muitas formas de como organizar o blog para que ele funcionasse direitinho, então, de certa forma, é um dos pagamentos que eu precisava fazer aqui, para você, Marcos. Então, meu muito obrigado por ter aceitado o convite. Mais uma vez, galera, tem uma montanha de links e informações aqui na descrição, basta você dar uma olhada aí com o canal do Marcos e tudo mais. Participe da nossa promoção, terça que vem tem o resultado, beleza? Então, até uma próxima, um grande abraço, valeu Marcos, valeu todo mundo que ouviu até o final, falou! Você encontra canecas térmicas, adesivos e camisetas estampadas da sua distribuição Linux favorita e muito mais na Jill Store. Acesse www.jillstore.com.br.